Bom dia a todos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã é a respeito de algo que Deus tem tocado no meu coração, acerca do sofrimento. De como o sofrimento é algo que tem acontecido nessa geração e por vários motivos, e vários de nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, se eu for perguntar para cada um, você pode falar os desafios que você tem enfrentado. Mas se nós paramos para olhar para a sociedade também, para a igreja brasileira, vários desafios, vários sofrimentos, principalmente de natureza da saúde mental, têm sido enfrentados nesse tempo. E eu creio que o Senhor quer comunicar a nós a respeito de algo sobre isso. A respeito de um propósito que Ele tem a partir do sofrimento. De que Deus, Ele quer levantar sofredores que consolam. De que o sofrimento não tem apenas um fim em si mesmo, mas de que o sofrimento, ele traz algo para nós, para que nós possamos distribuir aos outros. Para que nós possamos abençoar pessoas através daquilo que Ele faz em nosso coração. Então a minha oração é que o Espírito libere sobre nós consolação para os nossos sofrimentos nessa manhã. Para que o Espírito libere sobre o nosso coração graça, poder, para que nós possamos sair de nós mesmos e olhar para o outro. Para que possamos consolar aqueles que estão passando por sofrimentos, mesmo diante do nosso coração quebrado, mesmo diante dos desafios que nós temos enfrentado dia após dia. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, para que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Amém. Ó Deus, Espírito de sabedoria e revelação, vem sobre nós aqui nessa manhã. Toca nos nossos corações aqui, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos ver aquilo que você pode fazer, Senhor, por meio do sofrimento, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, nós queremos crescer em fé, Senhor, de que nós podemos nos alegrar em meio às tribulações, Senhor. De que nós podemos, Senhor, ver, Senhor, o Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. De que nós podemos ver, Senhor, a Tua igreja crescer em meio à dor, Jesus. Ó Deus, que nós podemos ver o Teu poder operando, mesmo em meio, Senhor, aos buracos, ao vazio, Senhor, aos vales que nós enfrentamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Paulo esteve numa viagem missionária na cidade de Corinto. E assim como em toda viagem missionária, Paulo, ele ia primeiro na sinagoga. Paulo foi na sinagoga em Corinto, mas ele foi rejeitado na sinagoga, se opuseram a ele. E o que ele fez após isso? Então ele foi aos gentios, foi aos gregos e aos romanos, porque a cidade de Corinto era uma cidade grega, mas era uma cidade grega que foi dominada pelo Império Romano. Corinto era uma cidade muito rica, por causa da sua localização comercial. Havia muito acesso a trocas ali naquele ambiente. E porque essa cidade era tão rica, rico era tudo aquilo que eles valorizavam. E o que eles valorizavam ali? O culto aos deuses. Então, quando eles faziam cultos, eram festas
cheia de riqueza aos deuses gregos e aos deuses romanos. E além disso, eles valorizavam os jogos. Então os jogos que aconteciam ali eram jogos cheios de glamour, cheios de beleza. E Paulo foi pregar nesse lugar. E ali ele encontrou uma igreja que em primeiro lugar recebeu a pregação de Paulo. Paulo pregou e edificou uma igreja ali naquele lugar, plantou uma igreja naquele lugar. Só que o que aconteceu? Paulo, ele continuou as suas viagens missionárias. Ele continuou a viajar, continuou a pregar em outros lugares. E o que aconteceu é que, se nós olhamos a história, nós vemos que o povo grego e os romanos, haviam coisas que eles valorizavam muito. E o que os gregos e os romanos valorizavam? Pessoas que eram eloquentes, grandes oradores, pessoas que tinham glamour, pessoas que eram famosos, que eram ricos. E por causa disso, a igreja em Corinto começou a rejeitar Paulo. Porque Paulo, como ele mesmo diz, ele era um homem fraco. Como ele mesmo diz, ele não era alguém eloquente. Ele não chegava com palavras de sabedoria, mas sim ele buscava pregar Cristo crucificado. Isso que Paulo fazia. Só que o que as pessoas queriam era aquela eloquência, aquela glória. E Paulo não demonstrava isso. Então ele começou a ser rejeitado. E o que Paulo faz aqui nesse trecho em específico é mostrar o que testemunhava o serviço que ele estava prestando à igreja. O que mostrava que ele era o enviado do Senhor para pregar o evangelho, para plantar aquela igreja, era o sofrimento. Algo que geralmente nós não usamos para testificar algo que nós fazemos. Geralmente, quando nós vamos falar a respeito daquilo que nós temos para entregar, nós falamos daquilo que nós temos de bom. Eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu sou inteligente, eu sou famoso, eu tenho dinheiro. Paulo não, ele fala que aquilo que testificava o seu serviço a Cristo era o tanto de tribulação, o tanto de angústia, o tanto de dor que ele enfrentava. Aquilo testificava a pregação do evangelho para ele. E que o povo deveria olhar que a vida cristã, nós vamos passar aflições. Porque foi esse o testemunho que Cristo deixou para nós, de que nessa vida nós teremos aflições. Essa é uma certeza, Cristo disse isso objetivamente. Mas por quê? Porque muitos de nós que somos influenciados sim pela cultura greco-romana, nós muitas vezes continuamos valorizando o glamour, o status. Quando nós pensamos em alguém que tem autoridade de Deus, alguém que nós admiramos, temos como referência, geralmente nós olhamos para pessoas que são eloquentes, grandes oradores, pessoas que demonstram alguma coisa para nós, visivelmente a nós e aos outros. Mas o que Paulo está falando é que aquilo que eu tenho para dar para vocês é sofrimento. Aquilo que eu tenho que apresentar para vocês é sofrimento, porque o meu amado Jesus sofreu. E isso é o evangelho. A vida cristã, faz parte da vida cristã o sofrimento. Faz parte da vida cristã enfrentar angústias, faz parte da vida cristã enfrentar desafios, faz parte da vida cristã sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. E isso é muito difícil de falar, isso é muito difícil de pensar, porque aquilo que mais nós queremos é fugir e escapar do sofrimento. Se nós formos sinceros com nós mesmos, o que nós queremos é sair correndo do sofrimento. Isso é real, isso é da nossa natureza. E se alguém for sincero consigo mesmo, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, no mundo atual, se nós assistimos a TV, o que nós vemos é desespero. Nesse mundo não existe lugar seguro para se apegar. Nós estamos passando por um momento de guerras. Nós estamos passando momentos onde nós somos uma geração totalmente ou muito doente em relação à saúde mental. Quando nós olhamos o jornal da cidade de Campinas, o que nós conseguimos ver? Na padaria da esquina a pessoa foi esfaqueada. Invadiram o prédio de tal lugar, fizeram coisas horríveis. Pessoas estão sofrendo com atentados. Pessoas estão sofrendo com a própria natureza, com as chuvas. Olha o tanto de coisa que está acontecendo ao nosso redor. Será que existe? Será que é óbvio que dá para receber algum tipo de alívio diante dessa realidade? Não é óbvio.
Não é óbvio. Nós só conseguimos receber alívio, consolo por causa de Deus. Por causa que Ele é um Deus consolador. Porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Porque Ele é um Pai amoroso. Como está escrito aqui, Paulo diz para nós, que Deus é o Pai das misericórdias. Deus é o Pai das misericórdias, em primeiro lugar. Por quê? Porque nós pecamos contra Deus. E nós merecíamos a justa condenação pelo nosso pecado. E a justa condenação pelo nosso pecado é uma condenação eterna pelo nosso pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque por causa do sofrimento dele, nós recebemos a misericórdia de Deus. E ele recebeu em si mesmo a justa punição que nós merecíamos. A misericórdia de Deus é escandalosa. Porque nós merecíamos a condenação. Deus era justo em nos julgar, Ele não precisava ter feito nada. Mas Ele enviou o seu Filho amado, para morrer pelos nossos pecados. E se isso já não bastasse, Ele nos traz para perto, acesso à presença de Deus, que é o sentido da vida, o anseio profundo do nosso coração é Ele, é a eternidade, é o eterno. E Ele trouxe esse acesso, proveu para nós esse acesso, tudo de graça. Tudo é misericórdia dele sobre nós. Só que a misericórdia dele é tão escandalosa, tão profunda, tão maravilhosa, que ele nos resgata do império das trevas, nos transforma para o reino do Filho do seu amor. De que ainda sim, nós permanecemos nessa existência terrível. A vida cristã não para na conversão, ela continua. E Deus sabe que nós vamos enfrentar aflições. Ele sabe disso. Então a misericórdia de Deus é tão extensa, tão escandalosa, tão maravilhosa, que nesses momentos de desafios Ele ainda é tão misericordioso que Ele envia consolo para nós. Ele nos consola em meio às dores e os desafios que nós enfrentamos. Em meio aos desafios, Ele é o Deus que consola. Não é possível encontrar consolo real em outro lugar. Dinheiro não vai trazer um consolo real, ele acaba. Prazeres nessa vida não vão trazer consolo real, porque acaba. O único lugar seguro que nós temos é o Deus eterno. É o Pai das misericórdias. Ele é um Pai bom. Ele é um Pai bom. Ele cuida de nós o tempo todo. E o consolo de Deus aqui, a palavra consolo, paracleses, ela recebe vários significados. Em primeiro lugar, o consolo de Deus é o alívio emocional. Existe sim um alívio emocional que Deus distribui para aqueles que sofrem. E nós podemos ter fé de que Deus faz isso. Nós podemos crer que mesmo diante da angústia, da tristeza, Deus envia alívio, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Ele envia alívio emocional para a nossa tristeza, para a nossa angústia, para a nossa dor. Mas também significa encorajamento. Deus não apenas envia alívio emocional para nós, mas Ele nos ajuda a continuar. Ele nos ajuda a permanecer, a perseverar. A perseverança vem de Deus também. A graça para a gente continuar mais um dia, para a gente aguentar mais uma hora, para a gente aguentar mais alguns minutos, é pura misericórdia e graça de Deus também. Para a gente conseguir dar mais um suspiro diante da vida e dos desafios que nós enfrentamos, é a pura misericórdia e graça de Deus também sobre nós. E essa palavra também é usada para descrever o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Consolador. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que existem momentos do nosso sofrimento que a gente não sabe, nem consegue nem pensar direito. A gente não consegue fazer nada, muitas vezes. Às vezes a gente não consegue sair da cama. A gente não consegue raciocinar. Mas Deus é tão bom que Ele enviou o seu Espírito sobre nós, o Consolador, que quando a gente está doente, a gente não consegue nem saber o que fazer daqui uma hora, daqui um dia. A gente não consegue planejar nada. Imagine orar. Imagine fazer alguma coisa. Por isso que em Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós. Quando nós não conseguimos fazer nada, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele está diante do Senhor, intercedendo para nos ajudar naquele momento que nós não conseguimos fazer nada. A gente não consegue pensar direito, a gente não consegue andar direito.
A gente não tem forças para nada, o Espírito Santo está intercedendo por nós naquele momento. Não é a nossa capacidade de fazer alguma coisa, é o Espírito fazendo algo em nós. É o Espírito trabalhando enquanto nós não conseguimos trabalhar. Não tem a ver com a nossa capacidade. Tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus liberada sobre nós, nesse momento de desafio. E se isso já não bastasse, Paulo também diz a respeito do papel de Cristo. Porque nós não temos um Deus distante, nós não somos deístas. Nós não acreditamos que Deus nos criou e nos largou e foi embora. Um Deus distante que não sabe aquilo que nós passamos. Hebreus fala que Cristo sofreu. Cristo sofreu, Ele enfrentou as tentações que nós enfrentamos. Ele sofreu os desafios de viver num corpo mortal, a qual nós vivemos. E por que isso aconteceu com Cristo? Um dos motivos que isso aconteceu com Cristo é que Ele pudesse nos trazer a redenção. O maior benefício que nós podemos receber é a redenção em Cristo. A graça e a glória de desfrutarmos da presença de Deus eternamente. Mas um outro benefício nós recebemos dos sofrimentos de Cristo é que Ele pode nos ajudar em nossa fraqueza. Hebreus 2,18 vai dizer que, por causa daquilo que sofreu, Ele pode ajudar aqueles que sofrem. Então nós também recebemos uma ajuda de Cristo, uma consolação dEle em meio ao sofrimento. Porque Ele enfrentou na pele aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Ele enfrentou na pele os desafios pelo qual nós choramos todos os dias, clamamos e estamos angustiados. Ele sofreu também. Por isso Ele pode se compadecer daqueles que sofrem. Daqueles que sofrem. E o que Paulo diz aqui é muito forte. Que quanto mais nós sofremos, mais nós somos consolados. Porque o que nós pensamos o que eu quero é que o sofrimento diminua. O sofrimento diminua. Mas Paulo está dizendo se você for enfrentar mais sofrimento por causa do Evangelho, mais consolação você vai receber da parte de Deus. Mais consolação. Paulo está incentivando que as pessoas entendam o lugar do sofrimento na vida cristã. E que confiem que mesmo que os desafios aumentem, também será aumentada a consolação que Deus vai derramar sobre nós. E existe algo ainda mais difícil que nós podemos extrair dessa parte aqui. Que mesmo que o sofrimento acabe, mesmo que você passe nessa vida algum momento de alívio, é que Deus é tão bom, Ele é tão bom, tão misericordioso, que até mesmo o alívio que nós recebemos vem da parte dEle. Se nós temos momentos em que nós não estamos passando por desafios, isso também é graça de Deus, isso também é misericórdia de Deus. E o que acontece é que essas duas realidades acontecem na vida cristã. Nós temos momentos bons e momentos ruins. Mas o maior desafio é a incredulidade. O maior desafio que enfrentamos é a incredulidade. Por quê? Porque nós achamos e podemos achar que Deus está contra nós quando nós enfrentamos o sofrimento. Nós podemos achar que Deus nos abandonou e nos deixou quando isso passa em nossas vidas. Só que, na verdade, o que Paulo está dizendo é que isso testifica. Sim, passar por provações testifica que Deus está agindo nas nossas vidas. Na verdade, Paulo diz em outro momento, em Romanos capítulo 1, que o que mostra que uma pessoa foi abandonada por Deus, lá em Romanos 1, é que Deus entrega essa pessoa aos seus próprios desejos. Isso evidencia que Deus abandonou uma pessoa. Então, se nós estamos passando por trevas e tribulações, sofrimento, isso na verdade deve gerar fé no nosso coração. Fé de que Deus está conosco. Fé de que Ele está fazendo algo. Talvez a gente não compreenda agora, talvez a gente não veja a saída, mas Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando. E o que eu digo melhor sofrer com Cristo do que ter prazeres sem Ele. É muito melhor. É muito melhor. Essa é uma verdade que Paulo tenta trazer para nós. É uma verdade escandalosa. É uma verdade que nos ofende. Mas essa é a verdade do Evangelho.
E o que Paulo traz aqui também, outra parte difícil, não tão fácil de nós compreendermos, é o importante propósito do sofrimento. Quando nós pensamos em sofrimento, e não está errado pensar isso, nós pensamos naquilo que o sofrimento pode gerar, porque o sofrimento ele não é em vão. Nós pensamos qual é o resultado do sofrimento, o que vai acontecer depois desse sofrimento, durante esse sofrimento. Talvez a gente pense, o que Deus está fazendo no meu caráter através desse sofrimento, quando eu vou ver os frutos do sofrimento no meu caráter. Quando que eu vou ver onde Deus vai me levar através do sofrimento, onde Ele vai me usar através do sofrimento. Cadê o poder que eu vou ver liberado através do sofrimento na minha vida? E isso não é errado pensar assim. Mas o que Paulo está falando é que existe um outro aspecto, muito importante e que nós precisamos dar atenção. De que pessoas sofrem para poder consolar a outros. É isso que Paulo está falando aqui no texto. Ele está dizendo que ele foi perseguido, de que ele foi apedrejado para a vossa consolação. A grande questão é, quem está disposto a sofrer para consolar outras pessoas? Isso não é natural. Isso não é normal. Isso é puro fruto da misericórdia e da graça de Deus. Só é possível que a gente consiga fazer isso por causa da graça de Deus. Não é possível. Você consegue pensar, quando a gente está sofrendo, o que mais a gente pensa é em nós mesmos. O que mais a gente pensa é como sair desse sofrimento. É como lidar com essa situação. Mas o que Paulo está falando é que existe uma graça que nos faz sair de nós mesmos. De que existe uma graça para, diante do sofrimento, nós conseguirmos abençoar outras pessoas. De nós conseguirmos levar consolo de Deus para as pessoas que sofrem, para as pessoas que enfrentam desafios. E talvez você está ouvindo isso, eu não estou falando de coisas mirabolantes. Eu não estou falando aqui para você fazer alguma loucura, porque alguém tem que fazer alguma loucura financeira, fazer uma loucura com a sua saúde. Não. O que eu estou falando aqui é mais usando o exemplo de Jó. O texto de Jó diz que Jó, ele coçava as suas feridas com pedaços de telha. Talvez o chamado de Deus para nós é compartilhar pedaços de telha para que outras pessoas possam se coçar também. E esse vai ser o instrumento de Deus para a gente consolar uns aos outros. Talvez estar com as outras pessoas, dedicar tempo a outras pessoas, que seja 1 minuto por dia, por semana, não sei, o que você consegue. Talvez isso vai ser instrumento de consolação na vida de outras pessoas. Nós temos nossas limitações e nós sabemos disso. Nós somos profundamente limitados. Mas existe graça de Deus, através de Cristo, para que nós possamos fazer isso. Porque Cristo, Ele não precisava ter feito o que Ele fez. Mas Ele decidiu sofrer em nosso lugar. E através da obra dEle, nós recebemos graça para poder trazer consolação sobre os outros. Eu vivi uma experiência há um tempo atrás, alguns meses atrás, num trabalho. Eu estava trabalhando numa escola que ela era focada principalmente em pessoas com necessidades especiais. E um dia, eu estava conversando com um colega de trabalho, e a gente estava falando sobre alguns casos de alguns alunos, alguns adolescentes, que assim, ele não falava, ele não entendia o que você falava, ele era totalmente dependente para tudo. Tudo. E nós estávamos conversando, pensando o que a gente pode fazer. O que será que ele consegue fazer? O que será que ele consegue fazer? Naquele momento, esse meu colega, ele falou algo que me tocou profundamente. Porque você pode pensar, o que essa pessoa pode fazer da sua vida? Uma pessoa 100% dependente, que não fala, que não compreende as coisas. E ele, naquele momento, ele foi ungido, naquele momento, para falar algo muito forte. Ele usou uma frase, parafraseou ali Rubem Alves, mas ele disse o seguinte: ele não pode muitas coisas. Ele não pode falar, ele não pode escrever, ele não pode comprar as suas próprias coisas, nem mesmo se limpar. Mas ele te olha nos olhos. Ele presta atenção em você, como nenhuma outra pessoa presta. E aquele menino, tinha um menino específico, que ele prestava atenção nas pessoas. Ele não falava, muitas vezes não compreendia o que as pessoas diziam, mas ele prestava atenção nas outras pessoas.
talvez é prestar atenção nos outros. É o que nós temos para fazer, diante da nossa limitação. Muitas vezes a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem, para as nossas limitações, para tudo aquilo que falta em nós. Mas o que Deus está pedindo muitas vezes para nós é só estender o braço para quem está do nosso lado, fazer uma oração para quem está do nosso lado. Para aqueles que sofrem, para aqueles que têm experimentado muitas dores. E é um desafio para nós. É um desafio para nós porque isso mexe com a nossa dignidade. Mexe com a nossa dignidade mostrar que nós somos fracos. Mexe com a nossa dignidade mostrar as nossas limitações. Mas o que Paulo mostra aqui nesse texto é escandaloso também. Porque Paulo, apóstolo de Cristo, foi encontrado pelo Cristo ressuscitado, viu milagres, operou milagres, foi ao terceiro céu. Diz que Paulo desesperou. Paulo entrou em desespero diante das aflições que ele sofreu. Paulo achou que ia morrer. Ele já tinha sentença de morte estabelecida. E ele escreveu isso sobre ele mesmo. Ou seja, Paulo contou para as pessoas que ele desesperou. E muitas vezes nós tentamos esconder aquilo que nós passamos. Muitas vezes nós escondemos por medo. Medo daquilo que as pessoas vão pensar se a nossa fragilidade estiver exposta diante das pessoas. Se nós mostrarmos quem de fato nós somos. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso porque nós acreditamos em várias mentiras. Nós acreditamos na ideia, por exemplo, de que se alguém tem que ser forte, tem que ser eu. Se todo mundo cair do meu lado, eu que vou permanecer forte. Eu vou ser a pessoa que vai levantar os que caírem do meu lado. Eu que vou conseguir dar conta. Se alguém tem que dar conta, tem que ser eu que tem que dar conta. Mas por que você que tem que dar conta? Essa é a pergunta. Por que você tem que dar conta? Se nós já temos Cristo que já deu conta de tudo. Se nós já temos aquele que teve a obra perfeita. Deus não precisa das nossas obras. Porque Ele já tem a obra perfeita. Então eu quero dizer que se você está aqui, segurando a mentira de que você precisa dar conta, pode soltar. Deixa vir para fora. Abre o seu coração. Põe as suas fragilidades. Põe na mesa a vulnerabilidade. Para de carregar um fardo que não é para você carregar. Assina a sua carta de desistência. Assina, entrega. Nós não precisamos carregar esse fardo. Jesus disse isso para nós. Que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Nós precisamos carregar o nosso fardo. Ajudar uns aos outros a carregar os seus fardos. Quando nós olhamos para a igreja de Atos no seu início, o que nós vemos ali? Uma igreja sofredora. Uma igreja perseguida. Mas o que nós vemos na igreja de Atos é o quê? Que um ajudava o outro. Um cooperava com o outro. Tudo isso por causa da graça de Deus. Por causa da misericórdia de Deus sobre eles. É somente por causa disso que nós podemos compartilhar os recursos que muitas vezes são pequenos que nós temos, mas que podem trazer consolo para os nossos irmãos. Pode liberar graça sobre a vida dos nossos irmãos. E isso fez a fé de Paulo crescer. Aqui diz que essa situação de sofrimento fez com que Paulo parasse de confiar em si mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. O sofrimento foi aquilo que fez a fé de Paulo aumentar, crescer. Talvez, quando nós pensamos em crescimento na fé, nós pensamos em tudo aquilo que a gente pode fazer. Se eu estou conseguindo pregar, se eu estou conseguindo orar por alguém, se eu estou conseguindo liderar algo, ter uma posição de liderança na igreja, se eu estou conseguindo cantar, se eu estou conseguindo curar uma pessoa, orar por cura, significa que eu estou crescendo na fé. Mas, na verdade, nada disso mostra que uma pessoa está crescendo na fé. O que mostra que uma pessoa está crescendo na fé é o quanto ela para de confiar em si mesma. Que foi aquilo que Deus fez com Paulo nesse momento. Ele aprendeu a não confiar mais em si mesmo.
mas em Deus que ressuscita os mortos. E o que isso significa para nós? Significa que no fim, se nós olhamos para Deus e não para nós mesmos, nós vemos que nós estamos cercados do cuidado dEle. Porque o que Paulo está dizendo aqui é, se a gente morresse nesse dia, Deus poderia ressuscitar a gente dos mortos para a gente pregar o evangelho e concluir a missão que a gente tinha naquele lugar. Então, se a morte vier, Deus pode ressuscitar dos mortos. Ele ainda ressuscita dos mortos. Mas e se a ressurreição não acontecer? Paulo diz isso lá em Filipenses, se a ressurreição não acontecer, eu vou estar com Cristo, que é melhor ainda. Deus ainda cura também, como a gente tem falado. E se vier a doença, Deus pode curar da doença. Mas se a cura da doença não vir, Deus envia consolo. Nós estamos cercados da graça e da misericórdia de Deus. E Deus pode liberar graça e misericórdia sobre nós, para que nós possamos liberar isso, consolo sobre as outras pessoas. Nós podemos ser instrumentos de Deus. Nós podemos ser os sofredores que consolam. Eu creio que Deus está levantando nessa geração sofredores consoladores. Pessoas que mesmo em meio ao seu sofrimento, aos seus desafios, vão receber graça de Deus para abençoar outras pessoas que estão sofrendo. Outras pessoas que estão passando por dificuldades. Pessoas que estão passando por momentos de aflição profunda. E aí isso vai ser testemunho do Evangelho para as pessoas crerem em Cristo Jesus. Jesus, quando fez a oração em João 17, Ele pediu para que eles fossem um. E essa unidade também tem a ver com a unidade no sofrimento. Pensa só, qual vai ser o testemunho do Evangelho quando as pessoas virem uma igreja que sofre, mas que sofre um carregando as cargas dos outros? Que testemunho isso vai dar do Evangelho de Jesus Cristo? Para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho seja pregado em vários lugares. A minha oração é que Deus levante essa geração hoje. Feche seus olhos, vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua graça, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado porque nós não tínhamos nada para dar, Senhor, mas você deu tudo por nós, Senhor. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você carregou, Senhor, a cruz por nós, Senhor. Aquilo que nós não podíamos carregar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, Senhor. Porque você envia graça em meio à nossa fraqueza, Senhor. Você envia consolo em meio ao sofrimento, Senhor. Você cuida de nós, Senhor. Mesmo que a gente não perceba, Senhor, o teu cuidado está sobre nós, Senhor, todos os dias, Senhor. Pai, aumenta, Senhor, a revelação, Senhor, do seu amor aqui, Senhor. Da sua bondade, do seu cuidado, Senhor. Senhor, libera aqui um batismo de consolo aos que sofrem. Senhor, libera alívio às dores aqui, Senhor. Oh, Deus, libera alívio emocional àqueles que estão angustiados aqui, Senhor. Oh, Deus, libera cura, Senhor. Cura de doenças terminais. Cura, Senhor, de doenças da mente, Senhor. Oh, Deus, vem com teu poder aqui, Senhor, nessa manhã. Oh Deus, libera poder aqui, Senhor. Libera poder aqui, Senhor, para que possamos experimentar alegria em meio ao sofrimento, gritos de louvor em meio à angústia. Oh Deus, só você pode fazer isso, Senhor. Só você pode fazer isso, Senhor. Deus, libera a graça aqui, Senhor.
Graça para que a gente possa compartilhar os pedaços das nossas telhas com os nossos irmãos, Senhor. Para que nós possamos ser instrumentos de consolo para aqueles que sofrem. Para que nós possamos, Senhor, mesmo diante do nosso coração quebrado, dos desafios da vida cotidiana, ajudar as pessoas de alguma maneira, Senhor. Ó Deus, levanta os sofredores consoladores, Senhor. Ah, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Faz algo na nossa geração, Senhor. Faz algo na nossa geração, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.